Boa tarde a todos, como é que vocês estão? Beleza pura? Canal Fatos e Crimes na área. Bom, gente, neste momento eu vou iniciar um novo tema de hoje chamado... Tema dessa semana chamado Guerra, a Terror, a Guerra. Bom, gente, mas... sim, é um tema, só que dá para ser encarado como dois temas. Também dá para ser considerado talvez terror em Israel também. Eu posso decidir. Bom, gente, então é o seguinte. Essa semana, então, os videozinhos que eu vou gravar hoje no sábado eu vou postar ou na segunda-feira, na terça-feira, dependendo da qualidade que os videozinhos vai ficar. Bom, gente, então essa semana eu vou gravar aqui para ser celularzinho o primeiro leva de vídeo. Daí nesse outro celularzinho que eu estou esperando para gravar uns videozinhos especial. E eu vou gravar também. Então é o seguinte, essa semana eu vou abordar um assunto muito interessante sobre a guerra em Israel. Bom, olha, tem bastante tópico sobre o assunto. E vai ter um shorts que eu vou deixar entre hoje ou amanhã. Eu vou decidir. Bom, gente, então é o seguinte, tem bastante tema sobre esse assunto. Eu tenho bastante tópico, talvez até tópico em relação à guerra de Israel não falta. Por quê? É o seguinte, eu tenho bastante revista sobre isso daí. E esse tópico eu posso encarar como vários tipos de tópico. O primeiro tópico seria talvez até em 2006, janeiro de 2006, dezembro, janeiro de 2000, entre dezembro de 2005, janeiro de 2006, a internação do Ariel Sharon. Durante foi um mês muito difícil, por causa que eu me lembro que em novembro eles tentaram de tudo, fizeram um acordo de paz, e isso já em 2002 tinha um muro que ligava Israel à faixa de Gaza, Palestina, o muro que ligava Israel à Palestina. E esse muro ele começou a ser erguido. Ele começa a ser erguido em 2002. Tudo por quê? Bom, gente, muita gente fala e diz que a paz iria começar através desse muro, mas dependendo muito da situação. É claro, gente, a paz em Israel, na verdade, ela nunca teve ela sempre teve longe. Por quê? Porque é o seguinte, eu colhi durante essa semana, acho que foi uma noitezinha que eu colhi várias informações. Primeira coisa, para começar, tudo começa em 1948, quando Israel é declarada como o Estado de Israel. Então é o seguinte, gente, o Estado de Israel já começou mal a história, porque é o seguinte, muita gente até então queria Israel como se fosse um país, não sei, deveria ser um país único, alguma coisa, não seria um Estado. E muita gente, anos depois, agora, eles veio a reconhecer Israel como se fosse Estado de Israel. Acho que os Estados Unidos reconheceu Israel como se fosse Estado de Israel. E ainda, gente, durante esse reconhecimento do Estado de Israel, teve a polícia abriu fogo contra palestinos e acho que massacrou mais de 60 palestinos, pelo que eu fiquei sabendo. Mas bom, gente, então é o seguinte. Aí eu vou voltar aos acontecimentos de 2000 a 2023 por aí. Olha, gente, eu não li, mas saiu uma nova notícia, mas eu pretendo gravar para vocês aqui e pretendo ler e tirar a atualização especial. Mas, gente, qualquer nova informação ela vai cair na sexta-feira. Por que vai cair na sexta-feira? Sexta-feira é para ser os últimos vídeos que eu vou falar. Por quê? Gente, não era a minha intenção de eu falar sobre Israel agora, essa semana agora que passou. Semana agora que vem. Por quê?
eu tinha outro assunto para falar. Mas, devido à crise, e eu durante essa semana eu fui falando para vocês e fui apontando para vocês as inúmeras crises que estavam acontecendo lá. Então é o seguinte, gente, esses últimos anos, esses últimos tempos aí, então a crise em Israel ela começou por diversas coisas que aconteceu. Gente, tudo crise é fácil de controlar. Só que eu sempre penso e analiso comigo como é que você vai controlar uma situação que já está incontrolável. Então é o seguinte, aqui ó, aqui é Israel e aqui é a Palestina. Então é o seguinte, a divisão que dá aqui o meu meio aqui é Israel e essa parte aqui é a Palestina. Então é o seguinte, a divisão ela se faz pelo muro. Então é o seguinte, tem um muro lá nos dois países que divide os dois países. Bom, gente, eu não conheço a infraestrutura dos países. Israel se desenvolveu muito esses últimos anos no campo de batalha em relação a essas questões de guerra. Eles têm uma condição melhor, talvez até. Mas, gente, o que acontece? Quando há uma provocação, sempre quando tem uma provocação das duas partes, a Palestina, ela praticamente inça de início, por causa que é o seguinte. Então vamos supor, e a Palestina não mudou muito. Há uns anos atrás, quando eles queriam fazer esse tipo de situação, eles entravam nos ônibus, os homem-bomba, entravam e se explodiam. E, gente, eu tenho inúmeros ataques disso daí. Eu tenho inúmeras informações sobre isso daí. Então, o que aconteceu? Para ter bem uma noção, porque até 2000 as coisas andava em paz, em tranquilidade no país lá. Mas, gente, a partir de setembro de 2000, muitas coisas vieram a acontecer. E é claro, gente, eu tenho históricos ali na revista, porque foram feitas inúmeras operações. E, gente, surgiu as intifadas. O que é uma intifada? Uma intifada, ela é uma onda de violência que ela se propõe nesse país. Então é o seguinte, esse país seguinte, eles sim têm um uniforme, praticamente, uma coalizão sobre esse tipo de guerra. Então são países que até hoje eles vivem em guerra taticamente. Porque, vamos supor, mesmo, porque daí com o passar do tempo agora, eu vou começar a desmembrar, praticamente desmembrar quando eu falo, a dividir as informações e dar por cada vídeo uma informação importante. Bom, gente, até mais.